As exportações de carne bovina para a China estão suspensas. O laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal no Canadá deve divulgar o resultado do exame de vaca louca com sintomas de caso atípico na quinta-feira que vem. Para falar sobre o assunto seríssimo, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Manhã, bem-vinda Kellen Severo. A gente já bateu papo sobre isso, estávamos na expectativa sobre o desenrolar da história. Agora, por que essa contraprova é tão importante, hein, Kellen? Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a você, bom dia a todos. Essa contraprova é super importante porque é quando nós teremos a possível confirmação de um caso atípico da doença da vaca louca, o que significa que o caso não é transmissível entre bovinos e também não causa risco à saúde de consumidores de carne bovina. Vale lembrar que o Ministério da Agricultura confirmou nesta semana um caso de vaca louca em um bovino no Pará. E agora o mercado aguarda essa contraprova do exame internacional. As fontes do governo com as quais eu conversei me disseram que este resultado da Organização Internacional de Saúde Animal, que fica lá nesse exame que está sendo feito no Canadá, vai sair no próximo dia 2, quinta-feira que vem. Vale sempre a gente reforçar, Adri, as diferenças entre o caso clássico e o caso atípico para eliminar qualquer tipo de confusão. A gente mostrou aqui para nossa audiência que teve acesso a essa informação antes, ainda na quarta-feira, que a gente espera que seja esse caso aqui, o atípico, que significa que ocorre de forma espontânea em animais mais velhos, que significa que o Brasil já registrou esse tipo de caso e que, por fim, não há risco ao consumidor. O que seria preocupante seria lá o caso clássico, o caso que a gente nunca teve aqui no Brasil, que ele ocorre quando? Quando o animal ingere uma ração contaminada. Aí o Brasil nunca registrou e o risco para o consumidor, nesse caso, aí sim, para consumo, ele é um pouco maior, mas ainda a chance de ser caso clássico é praticamente insignificante. A idade avançada do bovino é o elemento que faz a gente dar esse tipo de informação e afirmação que apontam para a expectativa de um caso atípico, até porque esse animal foi criado lá no Pará em pasto, ou seja, o tipo de alimentação dele era pasto e isso praticamente elimina a chance de ser um caso clássico. Bom, menos mal, né? Agora o Brasil já promoveu um alto embargo de exportação para a China da carne do boi. Por que isso? É uma medida de já uma proteção, uma cautela? Exato, é isso. É uma medida de alto embargo, quer dizer que o próprio país, o Brasil, suspende as exportações para a China. E isso ocorre por conta de um protocolo sanitário que foi firmado entre China e Brasil, que prevê essa medida até que o caso seja esclarecido, esse caso de vaca louca. As exportações de carne bovina foram, então, temporariamente suspensas desde ontem. Em 2019 e em 2021, o Brasil também registrou casos atípicos de vaca louca. Então, só para a gente ter um histórico, a gente preparou aqui para vocês uma explicação que mostra quando a gente teve esses casos aqui, Adri. Veja só. Nos últimos 15 anos, a gente teve lá em 2010, no Paraná, depois em 2014, em Mato Grosso, depois em 2019, em Mato Grosso, 2021 em Minas Gerais, 2021 em Mato Grosso e agora, mais recentemente, esse caso do Pará. Todos os casos atípicos que não oferecem risco ao consumidor. Ainda assim, em 2019, por exemplo, a China deixou de comprar a carne bovina do Brasil por 10 dias. Aí depois, em 2021, os chineses ficaram fora das compras por mais de 3 meses. E a expectativa, neste momento aqui, é saber qual o período que o país asiático pode ficar sem comprar, mesmo que seja confirmado um caso atípico da doença. A expectativa é que logo que seja confirmado um caso atípico, que é o que nós esperamos desse resultado que sairá na próxima semana, as exportações do Brasil possam ser retomadas. E aí eu vou pedir para a gente colocar a foto do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com o embaixador da China. E esse é um dos elementos que faz eu afirmar que a expectativa é que seja retomado mais brevemente essas exportações, porque eles se encontraram ontem e trataram deste tema. Uma fonte de dentro do Ministério da Agricultura
Agricultura me informou que o embaixador da China prometeu ajudar a retomar as compras o mais breve possível, assim que o Brasil cumprir todas as etapas do protocolo, como ele está fazendo agora. Eu perguntei se o Brasil e a China pretendem rediscutir esse protocolo, Adri, porque esse autoembargo, essa suspensão acaba impactando o nosso mercado pecuário e gera todo esse auê. Aí, se a resposta foi qual? A fonte me disse que, nesse momento, para evitar a suspensão de venda de carnes do Brasil para a China, em novos casos como esse, não está na pauta uma rediscussão do protocolo no momento. Mas, no horizonte do futuro, esse tema pode ser, sim, discutido. Isso porque tem muita gente no agro pedindo que isso aconteça. 2 outros destaques importantes. Fontes da indústria de carne me disseram que o protocolo assinado com a China é o único que automaticamente obriga o Brasil a realizar um autoembargo das exportações, caso exista um caso de vaca louca. Enquanto isso, tem muita gente querendo rediscutir esse protocolo para evitar danos até à nossa reputação, No caso de 2021, Adri, outros países acabaram seguindo a China e também realizaram uma suspensão temporária das compras de carne do Brasil. E essa é uma preocupação que a gente tem. Aí eu imagino que você também queira saber de preço, né? Claro, os impactos na nossa economia, como você já adianta um pouco, também com relação à confiança, que fica em jogo. E você já tinha comentado com a gente que esse animal que apresentou a doença foi morto, que é a única maneira de lidar com a situação, e fica a nossa torcida para que nenhum outro apareça contaminado também. Exato, ele foi sacrificado, isolado, incinerado e realmente, como ele foi criado a pasto, não há muito risco de contaminação porque eles não comeram uma ração contaminada. Essa é a expectativa que se tem. Seria o outro caso grave. Exatamente, que seria o caso clássico. Aí o que aconteceu? Ainda que todas essas expectativas existam, o mercado acabou impactado por isso. Foi na volta do carnaval que lá na B3, a Bolsa Brasileira, os preços despencaram. Eu vou citar para vocês aqui o contrato de março. Vejam só, aqui na tela, a gente tem o preço futuro, preço negociado em bolsa. Você está vendo aqui essa queda bem forte? Esse foi justamente o período pós-carnaval, quando a gente observou toda essa situação de caso de vaca louca e investigação. Essa cotação da arroba fechou com quedas acima de 5% para alguns contratos, como o de março que vocês acabaram de ver. E aí a gente tem expectativas ainda de que os preços sofram algum tipo de acomodação. Saiu de 306 arroba para 292,40. Para o consumidor final, para a gente encerrar, porque tem muita gente dizendo que com esse problema a picanha pode ficar mais barata. E esse é um erro de interpretação dessa situação. Por quê? Porque nas outras ocasiões que isso aconteceu, o preço ao consumidor sofreu uma ligeira queda. E a gente, nesse momento, de acordo com especialistas que eu conversei, seja do Itaú BBA como da Agrifato, eles indicam que o varejo deverá segurar os preços, ou seja, não é esperado uma queda do preço da carne. A Atenagro, que é uma outra consultoria, relembrou que em 2021, enquanto o preço da arroba do boi ao pecuarista caiu entre 13% e 16% em regiões do Brasil, o valor da carne recuou 0,5% a 1% ao consumidor. Então, é provável que a gente tenha uma repetição desse cenário e espero que não tenha gente torcendo para a pecuária ter problema para eventualmente encontrar uma picanha mais barata no mercado, porque essa chance é bastante remota e a sanidade do nosso rebanho é um dos nossos destaques. Eu acho que eu vou voltar aqui semana que vem para garantir que esse resultado deu atípico. Faça isso, por favor. Esse resultado que sai, então, na próxima quinta-feira, é isso? Correto. Que seja atípico e que a nossa exportação seja retomada o quanto antes. Valeu, viu, Kelly? Um assunto super importante. A gente segue acompanhando com você aqui no Jornal da Manhã e ao longo da programação da Jovem Pan. Boa sexta. Para você também. Obrigada.